Olá, papais e mamães, professores, interessados em crianças, desenvolvimento infantil que estão assistindo a esse vídeo. Eu vou tentar gravar. Aqui ao meu lado tem uma empresa que faz recuperação de vidro, então fica um ruído às vezes e aí ele volta e para, né? Mas vamos lá, vamos ver se a qualidade está boa, se vai dar para todo mundo me ouvir. Eu trouxe aqui um trabalho de um texto, eu quero ler para vocês, mas fazer uma leitura assim, parando para refletir sobre ele. Por quê? Porque ele fala justamente sobre a questão dessa atividade mediada, do papel do mediador durante o processo de desenvolvimento de fala da criança. Eu acho esse texto riquíssimo, tem muita coisa boa nele para passar para vocês, por isso eu quis trazê-lo, tá? Então, primeiro, ele vai dizer para a gente, olha que muito bacana, né? As teorias linguísticas têm tentado descrever e explicar a capacidade que a espécie humana tem de se comunicar através da fala. Nós somos os únicos mamíferos falantes. Nós temos o diferencial cognitivo, nós temos inteligência, nós temos memória preservada, nós temos memória, para além da memória sensorial, memória intelectual, que eu já falei sobre ela aqui nesse canal. Então vejam os vídeos antigos que vocês vão entender bem do que eu estou falando, né? Não somos simples animais, somos diferenciados, somos humanos. Então, por isso, a interação é tão importante para o nosso desenvolvimento também. Quando a gente fala de aspecto de fala, tem muito marcante aquela orientação de põe na escola que vai começar a falar. E aí eu venho desconstruir um pouco isso, porque eu falo para os meus pais que não é botar na escola que vai começar a falar, não é bem assim, porque isso passa muito a referência de que a criança com outra criança desenvolve fala. Então, se eu tiver duas crianças, se eu boto numa salinha, pronto, daqui a 30 dias eu retiro, se eles tiverem comida, luz, água e banho, eles vão estar falando muito bem, né? Ou se depois de um tempo, provendo esses elementos fisiológicos, aí essa satisfação fisiológica, eles vão estar falando muito bem, e a gente sabe que isso não é verdade. Por quê? Porque a criança precisa de um mediador maduro linguisticamente para dar conta de que ela desenvolva, né? Ela tem que chegar até lá nesse processo. Então, esse mediador, o papel da função, né, dessa pessoa que intervém no processo é fundamental. E ela tem que ser linguisticamente madura, mais desenvolvida que a criança em questão. Tá? Então, crianças mais velhas ajudam crianças mais novas a desenvolver fala. Famílias numerosas, os filhos mais jovens, eles desenvolvem a fala melhor do que os primeiros filhos, a gente observa isso. Então, a questão de escola, ponto, vírgula, vamos botar aí um asterisco, não é bem assim. A escola tem outro papel, ambientes sociais têm outros papéis importantes no desenvolvimento da criança, mas no aspecto de fala, o que vai desenvolver é o padrão linguisticamente maduro, tá? Primeira coisa que eu queria passar para vocês. E aí a gente vai falar um pouco sobre a atividade dialógica, que é a conversação, que é a comunicação. E eu sempre digo, como que eu desenvolvo a fala de uma criança? Pela fala. E aí fica todo mundo olhando pra minha cara assim de que não gostou muito, entendeu? Gente, qual é a técnica que você vai usar? Eu vou conversar com essa criança, eu vou falar com essa criança, eu vou dar atenção para essa criança, eu vou escutar essa criança. É essa técnica que eu vou usar, né? E aí tem muita gente que não gosta, não posso fazer nada, mas é o que eu conheço que funciona e é o que eu oriento meus pais a fazer também. Só que a gente tem que saber como fazer isso, não é? Porque não é ficar falando o tempo inteiro na cabeça da criança que a gente vai desenvolver a fala dela. Tem um jeito para a gente fazer, tem uma melhor forma, principalmente quando está em atraso, quando está precisando de mais ajuda. Assumir essa visão implica, em primeiro lugar, afirmar que a linguagem tem um papel configurador e uma função constitutiva de conhecimento. Então, a linguagem me faz crescer, a linguagem me faz amadurecer, aprender, internalizar aprendizado e conhecimento. Tá? É na atividade dialógica estabelecida entre a mãe e a criança que o conhecimento da linguagem ou do mundo é construído. Então, a gente pode também transpor o mãe para o cuidador, sem dúvida, porque o cuidador naquele momento está fazendo esse papel função mãe. Quando a gente fala mãe, pai, qual é a grande relevância disso? O fator emocional envolvido no padrão comunicativo. A gente sabe que existe a forma linguística do mãezês, que a gente cita muito, né? O jeito da mãe falar com a criança, mas a gente sabe que cuidadores de crianças pequenas, eles também fazem esse processo do mãezês. E isso tem toda uma implicação de desenvolvimento diferenciado cerebral nessas crianças também. Né, de ter um sistema límbico mais desenvolvido, um córtex com filtro melhor. Então, tem N questões envolvidas aí nesse processo, tá? No processo emocional da constituição do diálogo, né? Bom, vamos lá. A mãe é vista como um elemento mediador entre a criança e o mundo, ou seja,
A mãe é coautora do desenvolvimento comunicativo linguístico. Com certeza. Por quê? Porque é tão marcado nessa mãe. Porque a mãe é o primeiro ser de contato dessa criança. É onde ela recebe acolhimento, é quem provê o alimento, é quem provê o calor, é quem cuida, é quem limpa. Então a mãe ela vai ter uma relação fundamental nesse processo, tá? Uma das teses de visão em questão é que o sistema linguístico, ele forma específica, na forma específica de comunicação, ele não vai ser autônomo, mas que decorre de uma constituição do sistema comunicador maior. É o papel do intermediador maduro, né? A criança ao nascer ela é incapaz de interagir linguisticamente. Existem restrições gerais para isso, ou seja, de razão biológica, psicológica, às vezes até social, suficientes para impedir uma comunicação linguística como forma de conhecimento, que deve ser constituída. Né? E aí o que acontece? O que ele está falando? A criança por si só ela tem um processo inibitório que é um processo de dificuldade, ele não vai inibir o desenvolvimento, ele vai dificultar no sentido em que, o que eu faço quando eu nasço? Eu troco o olhar que ele ainda é desfocado, que eu ainda procuro muito por fonte sonora, ao invés de apoio e sustento visualmente, né? E eu tenho uma comunicação muito pouco efetiva, que é através do quê? Dos ruídos, né? Do choro, depois das vocalizações, para depois o balbucio, para depois a palavra em si. Então, inicialmente, é muito precário esse processo linguístico. E a gente precisa do adulto que vai traduzindo, vai dando função, vai moldando. Todo o meu sistema biológico, fisiológico, estrutura vai amadurecendo e eu vou conseguindo ser mais eficaz nesse processo. Acho que deu para entender, né? Outro requisito fundamental para o diálogo é a existência de um sistema comum de comunicação. Daí a gente pega um pouco no bilinguismo, tem vídeo legal também falando sobre isso. Por quê? Porque o sistema tem que ser comum, não dá para eu falar uma língua e você falar outra. Não dá para eu me explicar de um jeito e você se explica no outro, né? Fica muito mais difícil. Uma hora a gente se entende, mas é um atropelo só. Então todo mundo tem que falar a mesma coisa, né? Entende-se dessa forma que o sistema comunicativo é fruto de um intercâmbio de ações e emoções comuns entre o participante, que eu acabei de falar para vocês. Tudo está interligado. A criança ao nascer possui um conjunto de ações reflexas, disposições comunicativas. A mãe atribui a elas valor comunicativo e interpreta-as como ações sociais. Dessa forma, qualquer ato reflexo vai gradativamente sendo constituído como um ato interacional. Então, a criança emitiu um grunhido, emitiu um barulhinho, emitiu uma vocalização e eu dou função àquela. É mesmo? Fez cosquinha? Ai, seu danado, né? Fez cosquinha, gente? Sei lá se fez cosquinha, não sei, nem sei se ela dá para sentir cosquinha nessa idade, mas eu estou traduzindo tudo no função. Esse termo dar função, marque muito, ele é muito importante, tá? E ele vai caminhar por todo o processo de desenvolvimento de fala e linguagem dessa criança, né? Como já foi dito, cabe à mãe, a princípio, interpretar as ações da criança, assim como coordenar a sua própria ação interpretativa às ações espontâneas. Então, tudo que é espontâneo da criança, do bebezinho, a gente vai dando função, a gente vai traduzindo, né? Começou a chorar, resmungar. Ai, você tá com fome? Não acredito, tu acabou de mamar a criança. Ai, 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 aí a criança já para, já olha para o olho, tu ainda ganha uns segundinhos ali, uns minutinhos, não é? Às vezes até acalma, ela nem vai pro peito aquela hora, para daqui a pouco já ir e mamar bem, né? É da sincronização dessa atividade conjunta que emerge a estrutura de permuta, apoiada em troca de ações, emoções e conhecimento. Então, ela vai começar, daí que a gente dê função, a criança vai começar a internalizar essa tradução de sensações, né, de representação que eu dou à comunicação dela, aos barulhos que ela faz, as expressões que ela tem, para tudo começar a fazer sentido. E a partir dessa troca, ela vai começar a me corresponder também com o sentido que eu dei, não é? Isso opõe o presente trabalho e a grande parte da literatura do campo que pressupõe uma descontinuidade desse processo comunicativo. Foi bem o que eu falei para vocês, nem todo mundo acredita nisso, nem todo mundo vai falar isso para vocês, mas eu acredito, é o que eu vejo na minha prática, desenvolver a fala pela fala. Vocês veem, quem vem no meu consultório sabe disso. Quem escuta uma sessão minha, quem acompanha a sessão, ou as mães que ficam sentadas aqui, tem uma cadeirinha bem coladinha na minha porta, que dá para escutar tudo que está acontecendo aqui dentro, as mães percebem isso. Gente, mas você fala com ele o tempo inteiro, ele responde a você. Mas você fala de um jeito diferente, eu não falava assim com meu filho.
Por isso que é muito importante a família trabalhando junto com a fono, sabe? E participando dessa sessão, mesmo que seja indiretamente. Porque é assim que eles vão começar a pegar o jeito, que você aprende como é que tem que fazer. Porque isso é muito instintivo, gente. Mas às vezes a gente também tem algumas falhas. E aí a gente está fazendo do jeito, caramba, do jeito que eu estou fazendo, não estou colaborando para esse desenvolvimento de fala, né? Na verdade, eu estou meio que travando, eu não estou dando muito valor às coisas, explorando tanto como eu poderia as ações linguísticas, as produções comunicativas dessa criança. Então é fundamental. Bom, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, vou finalizar aqui com um pequeno resumo que o texto traz para a gente também, que eu acho que vocês vão gostar. Vamos lá, entender o desenvolvimento a partir de uma visão como essa, né, implica em aceitar a ideia de que o desenvolvimento enquanto processo de transformação gradual é permanente, está sempre acontecendo. E 2, né, manter o foco na unidade de comunicação de cada criança na sua relação com os seus objetos de conhecimento, então com tudo que está à sua volta. As modificações constantes geradas a partir dessa relação induzem a ideia de transformação com propriedade constitutiva de conhecimento. Aos poucos é conhecimento adquirido, aos poucos é o jeito que eu sei falar, aos poucos é o jeito que eu sei expressar, que eu não estou feliz, que doeu, que eu estou com fome, que eu estou zangado, que eu estou muito empolgado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou voltar a falar sobre isso para continuar essa análise desse trabalho muito bacana com vocês, tá? Um grande beijo e até a próxima!